16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas isso é um texto para ser meditado vários dias. Nós ficaríamos aqui dias e dias meditando esse texto. Para nós precisaríamos ficar dias e dias para nós entendermos o que é ser discípulo. Então nós vamos ver que Jesus comissionou um grupo de pessoas. Jesus tinha centenas, talvez milhares de seguidores ali, mas ele chamou 12. E dos 12 ficaram 11. Agora, esses 11 que ficaram, ele chamou após a ressurreição dele. Jesus, ele veio, ele viveu a vida do homem, conviveu com o homem, uma coisa maravilhosa. Só que ele tinha que cumprir a palavra de Deus. Era necessário que ele cumprisse a palavra de Deus. Jesus Cristo falou assim: a minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra do meu Pai e a executam, a cumprem. Não basta eu ser ouvinte, eu tenho que colocar em prática. E os 11 discípulos partiram para a Galileia. Ele mandou todo mundo ir para a Galileia. O que ele foi fazer na Galileia? O que ele foi fazer lá? O ministério dele começou na Galileia e foi até a Galileia. Então, o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho, foi na Galileia. Agora, quando ele morreu, ele ressuscitou, ele chamou os discípulos, todos os discípulos encontraram com ele na Galileia. Ali é o lugar em que ele se despediu dos discípulos e foi para o céu e fez a promessa que eu vou voltar, eu venho para buscar. Agora, o que Jesus Cristo veio para buscar na nossa vida? Nós temos que entender que nós temos que buscar a Galileia é igreja. E aqui na igreja ele vem buscar a igreja. Mas a igreja que ele vem buscar não é sapato parede, é o corpo espiritual da igreja. Somos nós, se nós somos discípulos. Ele vem para buscar os discípulos. Quem não for discípulo, fica aguardando o julgamento final. Quem for discípulo, vai direto para o céu. Vai direto para a Galileia. Então ele fala assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa dúvida que mata o ministério de qualquer pessoa. É o será, é o porquê. Essa é a dúvida. Agora, Jesus Cristo, ele fala com quem crê. E opera sinais na vida de quem ele crê. E os sinais são para aqueles que não creem. Para quem crê, ao menos pelos sinais. Então, nós não podemos convencer ninguém a ser discípulo. Paulo fala assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. O discípulo é o que imita Cristo. No que nós imitamos Cristo? É no amor, é no desejo de fazer a vontade de Deus. Uma comida eu tenho que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Então, quem que ele chamou para a Galileia? Chamou os discípulos. Será que nós somos discípulos? Tudo que nós fazemos é para o crescimento da igreja? Então, de repente, o Jefferson vai trabalhar na casa dele agora lá, abrir uma firma para a manutenção dele, da produção. Então, qual que é o desejo dele? Ele quer prosperar, ou não quer? Ele precisa prosperar. Agora, será que isso aí edifica a igreja? Edifica. Por quê? Porque como é que ele vai aconselhar amanhã lá no Jardim Santa Rita? As ovelhas do Jardim Santa Rita a trabalharem, se dedicarem, se esforçarem, se ele não tem o testemunho, se ele não foi na frente que nos comentou. Então o trabalho dele bem sucedido vai ser exemplo para a igreja inteira.
De repente eu venho e eu falo assim, não, você tem que se sacrificar, eu vou querer ficar aqui no jogador veterano no meio de campo, né? Tem aquele jogador lá, porque quando você pega um rival do São Paulo, não está nem no meio do campo, está no banco, né? Mas por que ele quer ficar no meio do campo? Lançando o jogador para cá, o servo de Deus, ele vai na frente e ele faz o discípulo. Ele vai ser para limitar que está fazendo a obra de Deus. Então todos nós temos que falar a mesma coisa. Se nós somos discípulos, nós não temos duas opiniões. Nós cremos na mesma palavra, nós cremos no mesmo Senhor, nós cremos no mesmo Espírito, nós cremos no mesmo Deus. É uma palavra só. Então nós temos hoje 4 igrejas aqui. A mesma palavra que está sendo pregada aqui na sede tem que estar sendo pregada no Jardim Santa Rita, em Itapetininga e na Vila Angélica. Não pode ter uma palavra aqui e outra lá, é a mesma palavra, é discípulo. Então ele fala assim, e quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esses que têm dúvida não passam nada. A pior coisa que tem, a pessoa vai muito bem, até que ele é contaminado pela dúvida. Até que é contaminado pela dúvida. A hora que entra a dúvida no coração, para o conhecimento. Onde existe dúvida, acaba a fé. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, a primeira coisa que o discípulo tem que entender é que todo o poder é dado por Jesus Cristo. Todo o poder é dado, foi dado, Deus deu todo o poder. Quando Jesus Cristo fala, ele ensina aqui, fala assim, batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo que Jesus Cristo fala, ele coloca o Pai na frente. Tudo. Mas o Pai colocou o nome de Jesus Cristo acima, com a sua palavra, acima do seu trono. Então foi dado todo o poder para Jesus Cristo sobre o céu e sobre a terra. Isso nós temos que entender. E esse poder é transmitido para os discípulos. Nós temos que realizar a obra. Então ele fala assim, é-me dado todo o poder sobre o céu e a terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Isso aqui, gente, é um discipulado. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Note que o discipulado começa no batismo. Jesus Cristo, para fazer a obra de Deus, ele precisou cumprir a palavra necessária que eu cumpra a palavra do meu Pai. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então nós vamos buscar discípulos. Quem são os discípulos? A igreja só cresce se houver discipulado. Quem é discípulo? Quem é discípulo é aquele que está disposto a guardar a palavra de Deus. Não tem uma outra palavra. Não aceita a contaminação. Quem é discípulo, guarda a palavra do altar. Quem é discípulo, guarda a palavra que é dada pela Bíblia. Nenhuma outra palavra de dúvida pode cair no meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu sou contaminado, eu não consigo crer no profeta mais. E crede no Senhor nosso Deus, estareis seguros, crede nos meus profetas e prosperareis. Então, se nós quisermos ser felizes, nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que ser discípulos. Nós temos que aprender a guardar a palavra de Deus e caminhar com ela, executar ela. Não adianta eu falar, pregar o amor de Deus pela minha vida, se eu não tiver amor para dar. Eu tenho que receber, porque o discipulado começa no amor. O amor é eu não viver para mim mais. Tudo que eu faço gira em torno da igreja. Tudo que você faz, o Alex lá na Autelec lá, ele vai ter que prosperar, vai ter que se tornar conhecido, ganhar credibilidade por causa de Cristo. Você é uma retífica, vai ter que ser conhecido, porque a sua retífica vai prosperar mais das outras. Sabe por quê? Porque tem Cristo na sua vida. Agora, então nós temos que entender, a Luísa no supermercado dela vai ter que prosperar. Sabe por quê? Porque tem Cristo. E aonde tem Cristo, tem vitória. E aonde tem a palavra de Deus guardada no coração, se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, nós prosperaremos em tudo o que nós fizermos. Então, tudo que nós fazemos tem que ter o mesmo sentido. É em torno da igreja, é para a igreja, é pela igreja, para que a glória seja dada para Deus. Todo o poder sobre o céu e sobre a terra é dado para o Senhor Jesus Cristo. E nós somos discípulos em nome de Jesus.